Olá, somos estudantes do curso de farmácia e esse vídeo faz parte do trabalho final da disciplina de fisiopatologia do sistema endócrino. Nosso objetivo é analisar um caso clínico endócrino a partir do olhar do farmacêutico, explicando a fisiopatologia da doença, os medicamentos utilizados e as principais orientações ao paciente. O caso escolhido é de diabetes mellitus tipo 2, descompensado, uma condição muito comum na prática farmacêutica e que exige um acompanhamento constante, educação em saúde e uso correto dos medicamentos. Nosso paciente fictício se chama José Carlos, tem 28 anos, é do sexo masculino, possui sobrepeso, hipertensão arterial e histórico familiar de diabetes. Ele procurou atendimento relatando muita sede, aumento da frequência urinária, cansaço, visão embaçada e perda de peso leve nos últimos anos. Durante a avaliação foram observados os seguintes dados: glicemia de jejum de 168, hemoglobina glicada de 8,4 e pressão arterial de 145 por 90. Esses resultados indicam que o diabetes não está bem controlado. O paciente fazia uso de metformina 850 mg 2 vezes ao dia, mas relatou que esquecia algumas doses, não conseguia alimentação adequada e praticava pouca atividade física. Também fazia uso de losartana de 50 miligramas ao dia para controle da pressão arterial. A partir desse caso, vamos explicar o que acontece no organismo deste paciente, por que surgem os sintomas, quais medicamentos são utilizados e como o farmacêutico pode contribuir para melhor tratamento. O diabetes mellitus tipo 2 é uma doença metabólica caracterizada principalmente pela hiperglicemia crônica, ou seja, aumento persistente da glicose no sangue. Isso ocorre por dois mecanismos principais: resistência à insulina e deficiência progressiva da secreção de insulina pelas células beta do pâncreas. A insulina é um hormônio responsável por facilitar a entrada da glicose nas células, especialmente nos músculos, tecido adiposo e fígado. No diabetes tipo 2, as células passam a responder menos à ação da insulina. É como se a insulina batesse na porta, mas a célula não abrisse direito. Com isso, a glicose permanece circulando no sangue. No início, o pâncreas tenta compensar essa resistência, produzindo mais insulina. Porém, com o passar do tempo, as células beta-pancreáticas ficam sobrecarregadas e começam a perder eficiência. Essa falha progressiva contribui para o aumento da glicemia e para a descompensação do diabetes. No caso do paciente José Carlos, os sintomas relatados podem ser explicados pela hiperglicemia, a sede intensa chamada polidipsia e o aumento da urina chamado poliúria. Ocorrem porque o excesso da glicose no sangue passa a ser eliminado pela urina, puxando a água junto. Já o cansaço acontece porque, mesmo com muita glicose no sangue, as células não conseguem utilizá-la adequadamente como fonte de energia. A visão embaçada pode ocorrer por alterações osmóticas relacionadas ao excesso de glicose, que afetam temporariamente o cristalino. A perda de peso leve pode estar relacionada ao mau aproveitamento da glicose e ao uso de outras fontes de energia pelo organismo. Além disso, a hiperglicemia crônica favorece a inflamação, estresse oxidativo e lesão vascular. Com o tempo, isso pode levar complicações como retinopatia, nefropatia, neuropatia e maior risco cardiovascular. O caso também pode relacionar o diabetes com conceitos de adaptação celular. Quando as células são expostas por muito tempo a níveis elevados de glicose, ocorre uma série de alterações no metabolismo celular. A hiperglicemia crônica aumenta a formação de produtos finais de glicação avançada, conhecidos como EGEs. Essas substâncias alteram proteínas, vasos sanguíneos e tecidos, contribuindo para a rigidez vascular, inflamação e lesão endotelial. Outro mecanismo importante é o estresse oxidativo. O excesso de glicose aumenta a produção de radicais livres,
que danificam estruturas celulares, como membranas, proteínas e DNA. Isso prejudica especialmente tecidos mais sensíveis, como rins, retina, nervos periféricos e vasos sanguíneos. No sistema vascular, essas alterações favorecem disfunção endotelial e aterosclerose, aumentando o risco de infarto, AVC e doença arterial periférica. Nos rins, podem ocorrer lesões nos pequenos vasos de glomérulos, levando à nefropatia diabética. Nos nervos, a lesão metabólica e vascular pode causar neuropatia, com sintomas de formigamento, dor ou perda de sensibilidade nos pés. Por isso, o diabetes tipo 2 não deve ser visto apenas como açúcar alto. Ele é uma doença sistêmica que afeta vários órgãos e exige controle contínuo. No caso de José Carlos, a hemoglobina glicada de 8,4% mostra que a glicose esteve elevada nos últimos meses, aumentando o risco de complicações futuras. No caso apresentado, o paciente usa 850 mg de metformina 2 vezes ao dia. A metformina é um dos medicamentos mais utilizados no tratamento da diabetes tipo 2. Seu principal mecanismo de ação é reduzir a produção de glicose pelo fígado e melhorar a sensibilidade dos tecidos à insulina. Ela não costuma causar hipoglicemia quando usada sozinha, porque não estimula diretamente a liberação de insulina. Porém, pode causar efeitos adversos gastrointestinais, como náuseas, diarreia, desconforto abdominal e gosto metálico. Por isso, geralmente é orientada que seja tomada junto às refeições, para melhorar a tolerância. No caso de José Carlos, um problema importante é a baixa adesão ao tratamento. Ele esquece algumas doses e não mantém hábitos saudáveis. Isso pode explicar parte da descompensação glicêmica. A hemoglobina glicada, de 8,4%, indica que o controle está acima do ideal para muitos pacientes adultos, embora a meta possa variar conforme idade, comorbidade e avaliação médica. Além da metformina, o médico poderia avaliar a necessidade de intensificar o tratamento, considerando outros medicamentos antidiabéticos. Entre as possibilidades, existem fármacos como os inibidores de SGLT2 e agonistas de GLP-1, que podem ser úteis especialmente em pacientes com risco cardiovascular, doença renal ou obesidade, conforme a avaliação clínica individual. Diretrizes atuais destacam que o tratamento do diabetes tipo 2 deve considerar não apenas a glicemia, mas também proteção cardiovascular, renal, peso corporal e risco de hipoglicemia. O paciente também usa losartana de 50 mg ao dia, indicada para hipertensão. Esse medicamento ajuda no controle da pressão arterial e pode ter benefício renal em pacientes com diabetes, especialmente quando há risco de lesão renal. Mesmo assim, é necessário monitorar a pressão, função renal e potássio conforme a orientação médica. O farmacêutico deve observar possíveis interações, adesão ao tratamento, efeitos adversos e o uso correto dos medicamentos, sempre orientando o paciente a não interromper nem alterar a dose por conta própria. A atuação farmacêutica é essencial no acompanhamento do paciente com diabetes tipo 2. No caso de José Carlos, a primeira orientação é reforçar a importância da adesão ao tratamento, né? A metformina deve ser utilizada conforme prescrição, preferencialmente junto à refeição, e o paciente deve evitar esquecer as doses. Também é importante orientar o monitoramento da glicemia, quando indicado, e acompanhamento periódico com exames como glicemia de jejum, hemoglobina glicada, função renal, perfil lipídicos e avaliações dos pés. A Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda critérios como glicemia de jejum maior ou igual a 126 microgramas e hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5% para diagnóstico, quando confirmado, conforme o caso.
O farmacêutico deve explicar sinais de alerta, como tontura intensa, tremores, suor frio, confusão mental, sede excessiva, urinar com muita frequência, feridas que não cicatrizam, formigamento nos pés e alterações visuais. Diante desses sinais, o paciente deve procurar atendimento de saúde. Além dos medicamentos, as mudanças de estilo de vida são fundamentais. O paciente deve ser incentivado a manter a alimentação equilibrada, reduzir consumos excessivos de açúcar, ultraprocessados, praticar atividades conforme liberação médica, controle de peso e evitar tabagismo e manter um acompanhamento regular. Outra orientação importante é o cuidado com os pés. O paciente deve examinar os pés diariamente, evitar andar descalço, secar bem entre os dedos, usar calçados confortáveis e procurar atendimento se surgirem feridas, rachaduras ou perda de sensibilidade. Concluímos que o diabetes tipo 2 é uma doença complexa, envolvendo resistência insulínica, falência progressiva das células betas, hiperglicemia crônica, risco de complicações vasculares e neurológicas, onde o farmacêutico tem um papel essencial na educação do paciente, na identificação de problemas relacionados aos medicamentos, no incentivo à adesão e à promoção do uso racional do farmacoterapia. Desde já, obrigada por assistir nosso vídeo.